Te ensinaram de tudo na escola. Te ensinaram um monte de matéria que nunca irá precisar. Mas não te ensinaram os fundamentos do dinheiro. De onde ele vem, como ele entra na economia, qual a dinâmica do dinheiro, qual a sua fundamentação. E te deixaram num labirinto, sem saber como sair dessa armadilha financeira. Ou seja, você está jogando um jogo que você não sabe as regras e, portanto, você vai perder. Vamos entender, vamos conhecer a história do dinheiro. Escambo. No início da civilização, ou até antes disso, a maneira como as pessoas faziam comércio era o escambo. Trocava-se uma galinha por um peixe, uma cabra por um porco, etc. No entanto, esse sistema tinha uma falha, pois nem sempre se achava alguém que estivesse com aquilo que você queria e que queria exatamente aquilo que você possuía. Com o tempo, passou-se a utilizar as commodities para resolver esse problema. Criou-se a moeda mercadoria, como conchas, dentes de baleia, sal e, por fim, metais preciosos, como ouro e prata. Porém, é necessário frisar que no momento que o ouro e a prata se tornaram moeda de troca, essa não foi uma atitude do Estado, foi o próprio mercado, as pessoas que intercambiavam seus produtos que viram neles valor intrínseco, ou seja, eles têm valor dentro deles mesmos, porque eles têm utilidade. E não foi uma ordem estatal. Posteriormente é que o Estado foi criado e tomou para si essa regalia de criar dinheiro. Dinheiro de papel. Na época do ouro e da prata, os ourives começaram a oferecer o serviço de guarda dessas moedas e cobravam um percentual pelo serviço. Eles emitiam um recibo dizendo que aquela pessoa havia depositado certa quantidade de ouro ou prata em sua guarda. Logo, as pessoas passaram a transacionar não mais com o ouro e a prata em si, mas com o papel que dizia que eles tinham aquela quantidade de ouro ou prata lá guardadas pelos ourives, ou na época foram os primeiros bancos. Criou-se assim o papel moeda lastreado em ouro ou prata. Aí surgiram a ideia de se emprestar. Então os banqueiros ou ourives descobriram que, como as pessoas não queriam mais sacar o ouro ou a prata física, porque eram pesados, era mais complicado de se carregar, preferiam o papel que garantia aquela quantidade lá depositada, eles, os banqueiros, podiam ganhar um bom dinheiro emprestando esse ouro ou prata para outras pessoas, cobrando juros. Passou mais um tempo e eles entenderam que nem mesmo quem ia pedir o empréstimo queria o ouro e a prata em si, mas tão somente um papel que dizia que eles tinham, mesmo que através de empréstimo, aquele valor lá no banco. Aí começou a surgir o papel sem valor. O tempo passou e os bancos desenvolveram uma prática maligna, pois passaram a emprestar mais papéis moedas do que a quantidade de ouro ou prata que lá se encontravam depositados. Quando a população descobriu essa farsa e todos foram sacar seu ouro, os banqueiros tiveram de fugir e levaram consigo boa parte do ouro e a prata, deixando a grande maioria das pessoas de posse de um papel sem valor algum. Tá bom? Crise de 1929, na verdade o pós-crise de 1929. Gente, na atualidade, desde 1971, essa farsa vem sendo mundialmente utilizada pelos bancos centrais. Depois da crise de 1929, os Estados Unidos passaram a ser o maior detentor de ouro do mundo. Cerca de 2/3 do ouro mundial estavam em seu poder ou custódia. E, com a destruição da Europa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, para se reerguerem, todas as moedas da Europa passaram a ser lastreadas em dólar. Ou seja, os bancos centrais dos países europeus mandaram seu ouro para ser guardado nos Estados Unidos. Olha a história se repetindo. Entendeu?
E os Estados Unidos emitiam uma quantidade grande de dólar baseado naquela quantidade de ouro, e os bancos centrais dos países da Europa e de outros países começaram a ter o dólar guardado em seus cofres, porque o ouro deles estava guardado nos Estados Unidos, que era um país, né, que estava fora do alcance ali de Hitler, então de outras guerras. Então, assim, os Estados Unidos passaram a efetuar uma impressão muito maior de dólares do que a quantidade de ouro que possuíam em sua custódia, entendeu? Então, em 1959, os outros países começaram a desconfiar de que os Estados Unidos estava fazendo a farsa que os primeiros banqueiros fizeram e começaram a pedir o seu ouro de volta. E aí foi o presidente da França, Charles de Gaulle, começou a desconfiar também e solicitou o seu ouro. O que o presidente dos Estados Unidos, na época, o Richard Nixon, fez? Ele retirou temporariamente, isso tem mais de 50 anos, a convertibilidade do dólar em ouro. Na verdade, faz 50 anos esse ano, 2021, que foi 1971. Na verdade, 60 anos. 71, 30, não, realmente 50 anos esse ano. Então, esse temporariamente já está demorando aí 50 anos, ou seja, o dólar não é mais lastreado em ouro, ele não tem mais o seu valor em ouro. Você não consegue chegar no Banco Central e levar o dólar e pegar o ouro de volta, como era para ser feito na antiguidade, né? E também era para ser feito agora. E isso era para ter gerado uma catástrofe econômica. Só não criou-se a catástrofe porque os Estados Unidos foram espertos. Eles foram lá e criaram o petrodólar, ou seja, dólar lastreado em petróleo, com o apoio da Arábia Saudita e de outros países produtores, para que os Estados Unidos, né, pudessem defendê-los, protegê-los. Você já sabe, os Estados Unidos têm a bomba atômica. E então, o que que acontece? Hoje, para você poder comprar petróleo, tá? Naquela época, principalmente, porque hoje agora já está sendo minado isso, mas naquela época foi feito o seguinte: a partir de agora só se compra petróleo se tiver dólar. Você poderia ter ouro, mas os países da OPEP lá não podiam aceitar o ouro em pagamento pelo petróleo. Você teria que trocar seu ouro por dólar, ou então, eu tenho real, né? Eu vou trocar vou trocar meu real por dólar. E isso fez o dólar ficar forte. Foi uma manobra americana, porque realmente eles já não tinham mais aquela quantidade de ouro, tá? Compatível com a quantidade de dólar que eles tinham imprimido. E como os outros países estavam pedindo o seu ouro de volta, eles tiveram que cortar essa ligação do ouro com o dólar, porque senão a catástrofe econômica ia acontecer no mundo inteiro, tá bom? Então vamos aprender aí nesse caso, né, a história do dinheiro, por que, né, que o dólar hoje é forte, tá? Mas como é que ele veio a ser tão forte assim.